Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Leandro Tortosa, CEA Ambima e coordenador do curso de administração da UCDB. Hoje, mais uma vez, a gente conversa sobre o mercado financeiro e eu exploro aqui algumas características do mercado, também do ponto de vista da economia, do ponto de vista das finanças, da política e no final fazendo a recomendação do produto financeiro de investimento. Hoje vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado e o que a gente espera para nos próximos movimentos e que podem guiar o nosso portfólio de investimentos. Eu aproveito aqui para mandar um abraço aqui para o Silvânio, que está nos acompanhando ao vivo, e a todos e todas que vão nos acompanhar gravado depois esse nosso bate-papo. Olha, vamos começar aqui com uma análise do cenário no nosso país, porque hoje saiu um indicador importante da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, ou por amostra de domicílios, referente aqui ao primeiro trimestre do ano. E é interessante que veio um valor que a gente estava esperando baixo, mas não veio tão baixo quanto o mercado esperava. Isso porque é o seguinte, a PNAD ela vai trabalhando com dados de trimestres, então nós estamos pegando aqui o dado de janeiro, fevereiro e março. Na verdade, aqui, esse último aqui acabou pegando aqui fevereiro, março e abril com mais ênfase, mas janeiro e fevereiro foram meses bons para a nossa economia. Nós ensaiamos alguma retomada. Geralmente janeiro é um pouquinho mais baixo porque nós temos um desemprego temporário um pouquinho maior daquele pessoal que trabalhou durante as festividades de final de ano, mas não foi tão baixo esse ano como de outros anos. A economia estava ensaiando uma melhora. Fevereiro também não foi tão baixo. A gente teve aqui uma taxa de desemprego que tinha caído um pouquinho na época e uma taxa de desocupação também que havia caído. A taxa de desocupação é uma relação que nós temos entre as pessoas com idade para trabalhar, então pessoas que fazem parte da população economicamente ativa e as pessoas que de fato estão ocupadas trabalhando no mercado de trabalho. Em fevereiro era em torno de 58%. É baixo para os padrões de países em desenvolvimento, é baixo para uma economia que tende a ser mais pujante ou que tenta ser mais competitiva no mercado global, mas já era um valor que estava melhorando comparado com as séries históricas anteriores. Mas aí quando entra março, que aí a crise veio um pouquinho mais, bateu mais doído em março. Nós começamos a ter os primeiros casos de coronavírus registrados no final de fevereiro, início de março. Vamos colocar aqui, muitos estados, muitas cidades no Brasil, muitos municípios começaram a adotar medidas de distanciamento social em março, o comércio começou a fechar as portas, começou a haver um crescimento do número de mortos entre fevereiro, finalzinho de fevereiro, mas com mais intensidade março, final de março, início de abril, e aí março e abril foram meses terríveis. Para a gente ter uma ideia, pelos dados que nós temos na PNAD, março e abril foram os piores 2 meses, o pior bimestre da história brasileira. Se você olhar a projeção do PIB, do crescimento do Produto Interno Bruto, a gente vai ter o pior valor desde 1901. Então aquela crise que a gente viu no finalzinho do governo da presidente Dilma, aí o governo do presidente Temer e aí início do presidente Bolsonaro, então nós estamos falando aqui 2014, que o crescimento foi zero, 2015 e 2016, que foram 2 anos com valores negativos, deu menos 3,6 num ano, menos 3,4 no outro, então que já tinha dado a pior série histórica de todo o governo brasileiro, nós tivemos aí 2 meses que enterraram tudo isso daí e nós estamos com o pior desempenho para a história. E olha que o mês de maio, que foi o mês pior entre abril, maio e fevereiro, ainda não chegou a ser contabilizado. Então, a próxima PNAD que vai sair daqui a alguns meses vai mostrar então esse tombo que nós levamos. E aí, só para a gente ter uma ideia, nos dados da PNAD foi divulgado o nosso desemprego. E é interessante a gente observar o desemprego porque o desemprego que é medido no Brasil, ele é feito da seguinte forma: mede-se a taxa de desemprego, ou seja, pessoas que estão trabalhando e pessoas que estão procurando emprego. Isso é complicado porque às vezes a pessoa não procura emprego, se a economia está bem, porque ela está de férias, ou porque no momento da entrevista ela não estava procurando emprego, ou porque ela estava na expectativa de ser contratada porque fez alguma seleção, por algum motivo desses. Mas nesse momento, nós temos uma taxa de desemprego em torno de 12,6%, é uma taxa de desemprego que não é a mais elevada, não subiu muito do último trimestre para cá, mas se você parar para pegar o número de desocupados no Brasil, aí o número fica com bastante força, um número bastante elevado. Nós tivemos hoje, lembra que eu falei que em fevereiro a nossa taxa de desocupação era em torno de, ocupação em torno de 58%. Agora a ocupação está em torno de 51%.
Essa queda representa 3 milhões de postos de trabalho que foram perdidos. E esses 3 milhões botam a gente de novo no valor de 2017. Então quer dizer que nós estamos voltando agora, nesses 3 primeiros meses, 4 primeiros meses do ano, porque encerra em abril essa série histórica, nós estamos a valores de 2017. E se você olhar o PIB, então nós estamos a valores do final da década de 90. Então quer dizer que a gente perdeu muito do nosso valor de mercado, da capacidade produtiva, do produto interno bruto, da riqueza do Brasil nesse período. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, também trouxe um valor para a gente aqui referente a janeiro, fevereiro, março e abril, então aos 4 meses do ano. Geralmente ele faz trimestralmente, mas ele não tinha trazido os valores até agora e divulgou recentemente, ou hoje, né, divulgou os dados aqui do CAGED dizendo que nós temos aqui o melhor primeiro bimestre desde 2013, janeiro e fevereiro. Olha que interessante, janeiro e fevereiro, melhor primeiro bimestre que nós tivemos desde 2013. Só que se você pega e olha, de novo, abril e maio, nesse caso aqui, abril, então março e abril, você vai ver que nós tivemos o pior bimestre da nossa história. O melhor bimestre desde 2013, em 7 anos, e o pior bimestre da história. É uma coisa interessante, como em tão pouco tempo o setor de serviços foi o mais afetado e jogou nossa economia lá para baixo. E é interessante notar também que o setor de serviços era preocupação até o final do governo da presidente Dilma, início do governo do presidente Temer. A preocupação era que a taxa de inflação no segmento do setor de serviços era muito elevada. O preço subia demais. Agora é o preço que mais está caindo, porque é justamente daquelas funções que nós precisamos de encontros, né? Nós precisamos ir num bar, numa pizzaria, numa loja, e as pessoas têm diminuído muito isso no Brasil. Então nós estamos passando por uma situação bem ruim. O que nós temos que esperar agora? Amanhã vai sair o dado do PIB do primeiro trimestre. Os economistas estão esperando alguma coisa como menos 1,5%, menos 1,6% de queda, só nesse primeiro trimestre, que fechou em abril, e vai ser um valor, se a gente comparar com o abril do ano passado, ou o primeiro trimestre do ano passado, vai ser uma queda que pode ser até um pouquinho maior que isso. Mas o que importa é a projeção, né? Nós conversamos na terça-feira aqui sobre a projeção do relatório Focus do Banco Central, e lá já prevê uma queda de mais de 5,8%. Então, a economia está sendo completamente dilacerada, destroçada nesses primeiros meses do ano. A Bolsa de Valores hoje teve um comportamento de queda, a Bolsa caiu, refletindo por aí você já viu, né? Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro criou uma crise, e ele está batendo doído no Supremo Tribunal Federal, falou até palavrão hoje, ameaçou o Supremo Tribunal, aí foi o filho dele também, o Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro, foi Eduardo? Eu acho que foi o Eduardo que falou que isso não era mais aceitável, e aí ia ter uma série de medidas que o governo poderia tomar. O general Heleno teve que falar que não ia ter intervenção militar. Aí foi uma bagunça danada. Até o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, teve que tentar jogar panos quentes, falar, olha, vamos com calma aí, Bolsonaro, não vamos nos exceder. Enfim, tá uma bagunça danada por conta dessa investigação das fake news. Teve um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que foi ameaçado por uma youtuber. Rapaz, tá uma bagunça danada, o Jair Bolsonaro batendo no Celso de Mello, e o investidor estrangeiro olha para isso e não vê com bons olhos. O JP Morgan, um grande banco de investimentos que atua também no Brasil, falou que não recomenda o investimento na moeda brasileira, no real, e também pediu para os investidores, pediu hoje isso, para os investidores olharem com mais cautela para o Brasil por conta desses perigos, dessas instabilidades políticas. Então a coisa não está muito tranquila por aqui. E nos Estados Unidos, a gente sabe que amanhã vai ter um pronunciamento, uma coletiva do Donald Trump a respeito da China. O que o mercado está esperando é que ele vá bater de novo na China. Ele disse nos últimos dias que ele estava muito revoltado com a China por causa da situação do coronavírus, porque nos Estados Unidos já tem um número de mortes extremamente elevado, é o país com mais número de casos e com maior número de mortes hoje de todo o mundo, e ele está culpando muito a China por conta disso. Então, o mercado também ficou com os ânimos à flor da pele, todo mundo com medo do que ele pode falar amanhã, e o mercado global se comportou operando no negativo. A bolsa caiu hoje, e o dólar subiu,
ele teve uma alta bastante forte, teve 2,39% de alta, fechando aqui a R$ 5,40, a última vez que eu olhei, né? Agora há pouco, olhei a 5,40. E o Banco Central, hoje o diretor de política monetária do Banco Central fez uma apresentação e disse, olha, o Banco Central está monitorando, nós conseguimos reduzir aqui a taxa de câmbio aqui no Brasil, o dólar então perdeu um pouco da sua valorização e porque o Banco Central está atento e está usando os seus principais mecanismos. Mas é importante a gente olhar que as grandes empresas não estão muito satisfeitas com o dólar alto e talvez isso não se mantenha por muito tempo. Só para a gente ter uma ideia, o total de remessas de lucro para o exterior, que já foi de 5 bilhões de reais no começo do ano, baixou para 800 milhões de reais agora nesse último trimestre. Isso porque, como a gente teve uma cotação onde o dólar se valorizou demais e o real perdeu muito o seu valor, então as grandes empresas remeteram poucos, já estavam remetendo pouco lucro porque não está vendendo muito, fábrica de automóvel parada, cervejaria até que está vendendo bem, né? Você para pensar, o consumo de álcool aumentou na população brasileira, mas no geral nós tivemos uma queda muito forte, inclusive na remessa de lucros, por conta também do câmbio. Se está sendo bom para o exportador, está ruim para o investidor estrangeiro que está com capital investido aqui no Brasil. E aí, olha só o que chamou atenção hoje na Bovespa aqui para mim. A companhia Hering, ela perdeu 89%, teve uma queda de 89% no lucro do primeiro trimestre. Isso daí devido ao fechamento de lojas, à redução nas vendas e mostra como é que está a atividade comercial do Brasil agora. O varejo está sofrendo demais. Bom, o que a gente faz então nesse momento, para encerrar esse bate-papo? Nós temos duas atitudes a fazer. A primeira é ser conservador e a segunda é olhar bem para os nossos investimentos. Do ponto de vista de ser conservador, a carteira que eu faço aqui se mantém. Ou seja, colocar ainda dinheiro em investimento de Selic, Tesouro Direto, Tesouro Selic, ainda em Tesouro, ou se você não quiser Tesouro Selic, pode escolher um fundo CDI com baixa taxa de administração, fundo de investimento imobiliário, tanto os fundos da maneira mais pulverizada que você puder, mas concentrando naqueles fundos de investimento imobiliário um pouco mais conservadores, então aqueles de grandes bancos, aqueles de grandes indústrias, aqueles de hospitais, que agora estão com um fomento bastante elevado, né, uma procura bastante elevada. Ouro sem exposição cambial, então o ouro com hedge cambial. Eu já falei para você aqui do BTG, que está oferecendo fundos com valor bem baixo, mas vale a pena você pesquisar também. E Exchange Traded Fund, as ETFs. Nós temos ETFs excelentes como PIBB11, DIVO11, BOVA11, que investem em empresas sólidas e muitas que pagam bons dividendos. Hoje, nós conversamos dentro do mercado de capitais na UCDB sobre os investimentos em ações. E eu comecei uma série de encontros com os meus alunos sobre análise técnica em ações. Se você tiver interesse, esse vídeo logo mais vai estar disponível no YouTube e você é só procurar lá no YouTube, Leandro Tortosa, e vai achar todas as aulas de mercado de capitais que eu fiz de mais ou menos um mês e meio para cá, quando nós começamos a disponibilizar para os alunos aqui na UCDB. E também tem uma dica aqui para você que quer especular um pouquinho mais. Foi criado um produto, foi lançado um novo produto no mercado financeiro, que são os contratos de opções do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Se você quer apostar contra ou a favor da taxa Selic, e você sempre analisa os nossos bate-papos, sempre encontra os nossos bate-papos aqui, você sabe que sempre eu faço algumas apostas em relação à taxa Selic e acho que vale a pena, então, como uma proposta para você diversificar as opções do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, são opções Copom, você já encontra mais detalhes na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Acho que a Kátia aqui quer fazer uma pergunta, né, Kátia? Não sei se eu estou vendo direito aqui, mas, Kátia, fica à vontade. Os colegas fiquem à vontade para fazer uma pergunta. Daqui a pouco a gente começa já o nosso bate-papo na Universidade Católica Dom Bosco, a nossa aula ao vivo. Lembrando que toda terça e toda quinta-feira eu faço um panorama rápido sobre o mercado de capitais brasileiro e coloco para vocês aqui as minhas sugestões de montagem de carteira para você enfrentar melhor a crise ou aproveitar essa oportunidade com capitais que estão baratos. Lembrando aqui que você vai encontrar disponível daqui a pouco o primeiro vídeo da série de análise técnica em ações. Então, se você quer mexer com análise técnica ou gráfica em ações, fique à vontade para depois consultar no YouTube, ok?
Bom, é isso aí, moçada. Então agradeço a presença de todos e todas que estão aqui nesse bate-papo de hoje. Terça-feira que vem nós estamos aí de novo falando um pouquinho mais sobre o cenário e dando algumas sugestões aqui de investimentos para vocês. Grande abraço a todos e todas, excelente final de semana e até a próxima.